Existe uma parábola de Jesus que fala a semente que germina secretamente. Marcos 4, do 26 ao 29. E dizia, o reino é assim, como um homem que lança semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra, por si mesma, frutifica primeiro a erva, e depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Marcos 4, 26, 29. A parábola da semente que cresce secretamente é contada apenas no segundo evangelho. Curiosamente, é a única parábola de Marcos que Marcos conta e nenhum dos outros evangelistas registra ela. Ela é exclusiva desse evangelho. Ela vem após a parábola do semeador e da candeia. Propositalmente, na parábola do semeador, a ênfase estava no ouvinte da mensagem. Nessa parábola, entretanto, a ênfase repousa na limitação humana e na total dependência de Deus, para que se alcançasse resultado tão esperado da colheita. William MacDonald sugere que essa foi a forma de Jesus encorajar os discípulos após a explicação da parábola do semeador, dizendo a eles que apesar de 3/4 das sementes terem sido perdidas, Deus cuidaria do crescimento e desenvolvimento na parte que haveria de permanecer. Essa parábola ilustra o desenvolvimento invisível do reino de Deus. Nela, o semeador passa por 3 importantes fases: semear fielmente, esperar pacientemente, colher regozijosamente. Jesus ilustra aqui 7 processos desde a semeadura até a colheita. Primeiro, lança-se a semente na terra. Segundo, ela germina. Terceiro, ela cresce. No quarto, produz erva. Quinto, produz a espiga. Sexto, produz o grão de trigo dentro da espiga. E por último, o fruto agora maduro está pronto para a ceifa. Curiosamente, apesar da primeira e na sétima etapa, existe a ação do homem. Mas nas outras 5, o homem não pode fazer nada, apenas esperar e confiar que a natureza cumprirá o seu papel. É curioso observarmos que para essa série de etapas acontecerem, é necessário o trabalho humano de lançar a primeira semente. Paulo escreveu, como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. O trabalho da pregação do Evangelho é uma ferramenta válida que Deus utiliza para o reino dele. Seja anunciado a outro trabalho humano, é a colheita. Através dele é realizada a conclusão da obra de Deus. Realizou no coração daqueles que ainda não conheciam a Cristo. Curiosamente, no original grego desse texto, a expressão mete a foice tem um sentido curioso. O termo usado aqui é apostelo, que significa enviar. De onde vem o termo apóstolo, que significa enviado? Isso explica no fato que o apostelo aqui, nesse texto, tem o sentido de empurrar para trás, fazendo alusão à direção em que é empregada na foice, para que haja colheita da espiga de milho. Ou seja, o trabalho do discípulo apóstolo seria também o de um ceifeiro, alguém que faz a colheita. Diante disso, o nosso trabalho é tanto semear a boa semente, como também se preparar para a colheita, confiando que Deus dará o crescimento. 1 Coríntios 3, 6. O elemento dessa parábola certamente possui o significado espiritual. A semente, aqui, que fala aqui, do crescimento da semente, onde representa a palavra de Deus. O solo provavelmente tem o mesmo significado da parábola do semeador, o coração humano. Entretanto, há um debate interessante sobre quem representa aqui o semeador. Alguns sugerem que ele representa Cristo. No entanto, isso é pouco provável, pois o semeador dessa parábola tem algumas características específicas. Ele dorme, ele acorda constantemente e se ausenta do processo. O crescimento
não entende como se dá. O crescimento da semente, provavelmente, ele não está aqui representando pessoas, nem Jesus. É mais provável que o semeador aqui representa todo aquele que semeia a semente do Evangelho. Adolf Pohl, inteligentemente, destaca que essa parábola não tem qualquer interesse de engrandecer a pessoa do semeador. Ela é simplesmente um homem que lançou a semente na terra. O sono e acordar do semeador mostra que em nada ele pode construir para a vida do crescimento da semente. O seu trabalho é apenas semear. Ele também não pode, como espiga, que antes nem existia, começa agora secretamente a se encher de grão, sem que o seu olhar humano consiga observar ou controlar isso internamente. A semente cresce independentemente da ação do semeador. É a obra de Deus, o foco nunca deve estar no semeador, mas sim em Deus, que é quem dá o crescimento à semente. Não há mais nada que ele possa fazer além de esperar, observar, e também não há nada que ele possa fazer para tentar apressar o crescimento da semente. Ele já fez o que podia, e ela cresce, não só sem a sua ajuda, mas também sem o seu conhecimento. Isso continua sendo um mistério até hoje. O ciclo de uma semente, isso serve para demonstrar as nossas limitações humanas concernente ao ministério do crescimento da obra de Deus. E Deus é quem possui o segredo da vida. Como escreveu Clayton Cust, seria errado sugerir que esse homem seria um agricultor preguiçoso. Não devemos pensar que ele passava o dia ociosamente. Certamente, nesse período, ele continuava com seus afazeres diários. Após plantar a semente, ele provavelmente voltou ao lar, cuidou dos animais, fez o preparo em sua casa, tratou seus compromissos na repartição pública da cidade, além de que, provavelmente, ele teve que, durante todos esses dias, limpar a plantação das ervas daninhas e das possíveis pragas da plantação. Entretanto, o relato da parábola é propositalmente superficial, sem revelar o silencioso trabalho do semeador. Enquanto se espera a hora da colheita, esse é o modo em que Deus nos prepara para grandes realizações. Ele nos mantém no vazio, silencioso, dos bastidores da colheita, que se transformará num júbilo regozijante dos resultados de cada semente, que um dia foi lançada. Um dia, Deus tornará visível o resultado de tudo aquilo que foi produzido, sem que pessoas percebem. Há um detalhe interessante na palavra grega usada para a ideia de por si mesma, no desenvolvimento da semente. O termo grego é usado aqui, automate, de onde vem a palavra automático. Curiosamente, esse termo só é usado novamente em todo o Novo Testamento, no texto de Atos, que diz: a porta abriu-se por si mesma, na libertação de Pedro, em Atos 12:10. Ou seja, uma expressão que ele demonstra uma obra totalmente divina, sem auxílio de mecanismo e ações humanas. Em relação ao versículo 29, ao contrário do que muitos pensam, parece haver uma ligação da expressão mete a foice com o texto de Joel 4:13. Pois a ação de lançar a foice em Joel é feita por Deus para o juízo, enquanto que aqui o texto da ação de lançar a foice é feita pelo agricultor, que no início lançou as sementes. Se o agricultor aqui se referisse a Deus no versículo 29, ele também precisaria representar Deus na figura do homem, que lançou a semente no versículo 26, e isso parece pouco provável, conforme já explicamos acima. Sem essa ligação escatológica, como alguns enxergam, a parábola parece concentrar mesmo em toda a mensagem na mesma proposta da parábola do semeador, mostrando assim a ação de Deus no crescimento da semente, mostrando também que o reino de Deus possui poderes espirituais que nenhum homem poderia colocar ali, pois são totalmente gerados pelo próprio Deus
para cumprir o propósito salvífico que ele mesmo designou. Essa parábola aqui, né, muitas pessoas entendem e compreendem ela de uma maneira errônea, mas aqui existe a ação do homem e a ação invisível de Deus, né? Tem muito homem aí querendo levar crédito por aquilo que Deus faz. O homem nada pode fazer para salvar alguém ou manifestar as obras de Deus sem a permissão ou a ajuda do próprio Deus. Através do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos alcançar as pessoas. Bom estudo.